O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu nesta quarta-feira vingança a Israel pela morte do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh. Haniyeh, o principal nome do braço político do grupo terrorista, foi assassinado nesta madrugada durante uma visita a Teherã, no Irã, para a posse do novo presidente iraniano, segundo o próprio Hamas confirmou em um comunicado. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, também estava na cerimônia de posse e foi filmado perto de Haniyeh. Mesmo sem que o governo israelense tenha assumido autoria pela morte, Khamenei prometeu punição severa para Israel. O novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, criticou a ação dentro do país. Ele afirmou que o Irã defenderá sua integridade territorial e disse que Israel se arrependerá pelo assassinato covarde. O porta-voz do governo israelense disse que nós não faremos comentários sobre a morte de Haniyeh, mas afirmou também estar em alerta máximo para possíveis retaliações por parte do Irã. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, declarou que Israel não quer guerra, mas estamos preparados para todas as possibilidades. Chefe político do Hamas é morto no Irã. A Guarda Revolucionária Iraniana, braço das Forças Armadas que responde ao líder supremo, também declarou que o Irã e a Frente de Resistência responderão a esse crime. O braço armado do Hamas, que planejou e executou o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, iniciando a guerra em Gaza, também disse que vingará o assassinato. Os governos dos territórios palestinos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia anunciaram uma greve geral, e o governo iraniano declarou luto de 3 dias por conta da morte de Haniyeh. Egito e Turquia também acusaram Israel pelo assassinato. O governo egípcio disse, em comunicado, que o episódio indica a falta de vontade política de Israel para frear os conflitos regionais. A nota aponta também que o caso complica as negociações por um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, que o Egito participa como negociador ao lado do Catar e dos Estados Unidos. Este assassinato é uma perversividade que visa interromper a causa palestina, a nobre resistência de Gaza e a luta legítima de nossos irmãos palestinos. No entanto, assim como até hoje, a barbárie sionista não atingirá seus objetivos, declarou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Alckmin esteve na posse do Irã, a poucos metros de chefe do Hamas assassinado horas depois. O governo do Irã realizará um funeral do chefe do Hamas na quinta-feira, 1º. No dia seguinte, o corpo de Haniyeh será enterrado em Doha, no Catar, onde ele vivia. O vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrou com líderes do Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica, para a posse do novo presidente iraniano. O Brasil continua se alinhando com ditaduras e indo no caminho contrário das democracias ocidentais. Como pode um governo que se elegeu defendendo valores democráticos como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, enviar o segundo no comando do país para uma reunião com tantas pessoas sanguinárias e antidemocráticas como o encontro? Durante a madrugada, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto por bombardeios feitos por Israel. Diversos aliados do Irã enviaram condolências pela morte do terrorista, como é de se esperar. Rússia, China, Catar e todo o restante da patota que tem asco da liberdade condenaram Israel pela morte do terrorista. A dúvida que fica no ar é se a morte desse líder terrorista poderá ser o estupim para uma escalada no conflito entre Israel e o Hamas, lembrando que Israel prometeu dizimar o Hamas, após as atrocidades cometidas pelo grupo no dia 7 de outubro. Mais um fator que pode levar a esta questão é a reação do Irã, que jurou vingança pela morte do líder do Hamas. Não é a primeira vez que surge uma nota deste tipo por parte do Irã, por isso, nos resta esperar, para saber se o Irã vai dobrar a aposta e retaliar ou se esta será outra ameaça vazia. Segunda notícia, é uma nota do governo. O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrido hoje, 31/7, em Teherã. O Brasil repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas, e reafirma que atos de violência, sob qualquer motivação, não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio. Tais atos dificultam ainda mais as chances de solução política para o conflito em Gaza.
ao impactarem negativamente as conversações que vinham ocorrendo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns. O Brasil reitera o apelo a todos os atores para que exerçam máxima contenção, de modo a impedir que a região entre em conflito de grandes proporções e consequências imprevisíveis, às custas de vidas civis e inocentes, bem como exorta a comunidade internacional para que envide todos os esforços possíveis com vistas a promover o diálogo e conter o agravamento das hostilidades. O governo brasileiro reitera que, para interromper a grave escalada de tensões no Oriente Médio, é essencial implementar cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, em cumprimento à Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O governo brasileiro soltou hoje uma nota vexatória, condenando a ação que matou um dos líderes do grupo terrorista Hamas. Mais uma vez o governo nos envergonha, esquecendo que o Hamas é um grupo terrorista que age pela violência, com sequestros e assassinatos, inclusive de crianças. O governo parece querer tratar terroristas com flores. Talvez por isso estão condenando a morte de um terrorista sanguinário? Como pode um governo errar tanto em matéria internacional, ficando sempre contra o mundo livre, do lado errado da história, na prática, sem ganhar nada? Apenas ganhando o título de quintal da China. Tais notas servem apenas para nos apequenar diante do mundo. Deus tenha misericórdia dessa nação.